Ainda sobre crimes virtuais, a Serasa emitiu um comunicado alertando que diversos grupos têm usado o nome da instituição via e-mail para aplicar golpes roubando dados pessoais de diversos clientes. Quem nos explica como fugir desses golpes é Eduardo Ramalho, especialista em proteção contra fraudes. Boa noite, professor. Obrigado por conversar com o Band News TV. Tá, a gente vai falar de Serasa, mas vale para tudo, né? Vale para golpe de banco, golpe do INSS, golpe... Vamos lá. Quando ouvir Serasa, saiba que se refere a tudo. É uma bandidagem atrás desses computadores. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os seus ouvintes. Como é que a gente evita essas fraudes? O que a gente faz para evitar as fraudes? Essa é uma pergunta de $1 bilhão. Antes a gente falava 1 milhão, né? Agora é $1 bilhão. São duas linhas, né, que a gente pode adotar. A primeira é uma linha de tecnologia. E as empresas têm uma grande responsabilidade. A segunda é a questão dos dados. E os dados têm a responsabilidade também do usuário, né? Então, do ponto de vista de tecnologia, a tecnologia está aí disponível, tem os big data da vida, tem as inteligências artificiais, tem todo um aparato tecnológico que consegue mitigar, eu diria assim, não consegue resolver por completo, porque os fraudadores cada dia estão mais criativos, a tecnologia ajuda eles desse ponto de vista de conseguir fraudar, mas existem as tecnologias já disponíveis para evitar fraudes, né? Esse é o lado da tecnologia. Do lado da pessoa que foi fraudada, ela tem também uma certa responsabilidade, ainda que a gente não possa dizer que ela seja responsável pela fraude, isso em hipótese alguma, mas por quê? Você pensa, por exemplo, tem uma quantidade de dados que nós próprios disponibilizamos, né? Quer utilizando as redes sociais que a gente disponibiliza, você coloca os seus dados da onde que você mora, quem são seus amigos, os seus carros, as suas propriedades, os seus passeios. Então, a gente também se vulnerabiliza nesse aspecto. Mas como evitar? Utilizando tecnologias e educando o consumidor. Tem um lado muito importante do lado das empresas para que elas criem sistemas mais robustos. Por exemplo, num Pix, você é fraudado por um Pix. O Pix foi para uma conta bancária. Não é provável que essa conta bancária não tenha dono dessa conta bancária. Portanto, tem aí todo um aparato tecnológico que a gente tem que criar com mais robustez para evitar esses tipos de fraudes. Até porque a fraude ela é muito criativa. E a tecnologia ajuda o fraudador. Cada vez mais. O fraudador não é aquele carinha agnóstico, não. É um profissional da fraude. Quais são os principais tipos de fraude, aí sim, especificamente no caso do Serasa, né, que tem sido aplicados contra pessoas que estão inadimplentes? A pessoa já está numa situação complicada, está inadimplente, ainda cai numa fraude, repassa algum valor para, que não tem, porque está inadimplente, para a bandidagem. Quais são os principais tipos de fraude nesse caso aí? A quantidade de fraudes são enormes, mas a gente poderia dizer assim que elas estão concentradas em alguns deles. Primeiro, o fraudador se passa pelo credor. Então, ele se passa aquela pessoa da qual você está devendo. E aí ele pega as pessoas, e tem um ponto importante nesse aspecto, que ele pega as pessoas, eu diria assim, menos... que são com menos escolaridade, tem um nível social menor, entende menos do que está se falando com ele. Então, ele se passa como o credor e a pessoa acaba caindo no golpe. Olha, eu sou aqui, você está me devendo, eu sou da empresa XPTO, você está devendo esse tanto, se você pagar esse valor, 80%, 90% de desconto, eu liquido a sua conta. Então, esse é o primeiro, o fraudador se passando pelo credor. O segundo, uma grande incidência, é algum fraudador se passando pelo intermediário.
olha, eu sei que você deve para a empresa XPTO, eu estou fazendo negociações com ela e eu tenho uma proposta maravilhosa para você liquidar o seu débito. A terceira forma muito comum do fraude, principalmente no inadimplente, que ele é o mais vulnerável, é você emitir um boleto de alguma coisa que ele já paga com certa regularidade. E daí, ao pagar com uma certa regularidade, ele recebe um boleto fraudulento e ele não faz uma checagem, ele acaba pagando. Uma quarta forma muito comum, tipo muito comum de fraude, principalmente com inadimplente, é alguém se passando pela figura de que vai limpar o seu nome. O inadimplente é aquela pessoa que está com a dívida acima de 90 dias. Segundo os dados da Serasa, você tem mais de 70 milhões de brasileiros nessa situação. Portanto, o universo de pessoas a serem abordados é absurdamente grande. Os fraudadores, sabendo disso, eles vão tentar falar assim para você, ó, você que está com a dívida, ou você que está com o seu nome sujo na Serasa, no SPC, no Boa Vista, eu consigo limpar o seu nome. Paga essa moedinha para mim que eu limpo o seu nome. Então, esses são os mais comuns. Também tem uma que é de os aplicativos, que ele baixa esse aplicativo aqui que eu vou limpar o seu nome. Passa esse aplicativo que eu vou reduzir a sua dívida. Esses são os tipos mais característicos. Sinais, então, o consumidor deve observar para tentar identificar essa tentativa de golpe. Eu, por exemplo, há muito tempo não atendo o telefone que não esteja na minha lista, né? Não sei de quem é, não atendo. Se quiser, manda uma mensagem, se identifica através de mensagem, mas eu já não atendo com medo de que, batendo uma tecla errada ali, aconteça alguma coisa. Esse comportamento é de um lado bom e também é do lado ruim, né? Porque às vezes você pode receber uma informação, você vai negar um telefone, uma ligação telefônica, que é uma coisa importante para você, né? Por quê? Porque esse comportamento seu é muito preventivo, porque eu não quero mais receber ligação de ninguém que eu não conheça. Só que tem algumas ligações que você pode receber que são importantes para você e que você vai acabar negando, né? Mas qual que é o ponto mais... O fraudador, ele é muito tecnológico, muito inteligente. Quem que ele tenta abordar prioritariamente? Tem 3 características muito comuns, principalmente no âmbito do inadimplente, ainda que a fraude ocorra para todo mundo, mas o básico, aonde concentra, é na pessoa de baixa escolaridade, que ela não consegue entender muito bem o que está sendo informado para ela. Nas pessoas de baixa renda, no idoso. Essas são os 3 perfis mais característicos. Tem outros também, que são uma pessoa pouco letrada ou pouco alfabetizada na internet. E também tem uma outra característica muito interessante, que aí essa questão de vazamento de dados, que é o inadimplente de longo prazo, aquela pessoa que tem uma dívida de muito tempo e que ele está louquinho para encontrar uma alternativa salvadora para ele. Então, esse é o perfil ideal para o fraudador. Ele sabendo quem são essas pessoas, é nelas que ele vai dar o foco dele para tentar dar uma fraude. Perfeito. Bom, quero lhe agradecer muito. Vamos tomar cuidado, né? Pode ser até uma questão antissocial, né? Negar a receber a ligação, mas é a prevenção ao extremo, né? A pessoa que tem outro jeito de se comunicar, manda uma mensagem antes, sou eu, né? Mas e aí a gente... Mas, Felipe, não tem dúvida, mas o grande ponto é que nós temos hoje tecnologias, nós temos o dado, os big data estão aí disponíveis, os softwares estão disponíveis, o que precisa é ter uma integração melhor entre as empresas, porque no final do dia, quem está pagando o pato é o fraudado. E os fraudadores, eles estão vivendo num oásis, porque a questão da fraude é muito importante. Vide agora essa própria questão do INSS. Então, não é uma coisa muito simples de ser resolvida, mas eu diria para você, solução existe.
Não, e nessa questão do INSS, eles jogam com o descuido das pessoas. É R$1, é R$2, é R$5, né? Tem casos que os valores são maiores, mas, não, ninguém... Então, as pessoas muitas vezes não se ligam, né, ali de conferir, e muita gente foi ver agora, né, que tinha sido fraudado, que estava sendo roubado aí por essa quadrilha de bandidos, de canalhas aí, professor. Obrigado ao senhor. Os 3 fatores, né? Idoso, renda e baixa escolaridade, sem dúvida nenhuma. Verdade. E pegando, inclusive, mais incidência maior no próprio Nordeste. Verdade mesmo. Obrigado ao senhor, até a próxima. Um abraço. Obrigado você, obrigado pela oportunidade. Um abraço.